com muita satisfação, estou aqui esta noite, esta madrugada, para glorificarmos a Deus e dar a Ele a honra, a glória que lhe é devida. Estar aqui com o pastor Vanderlei, presidente do Desafio Jovem, é uma grande satisfação. Este homem de Deus que tem dedicado a sua vida em prol deste rebanho, desta obra, estar aqui com o pastor Tiago, tem dirigido esta vigília e Deus tem usado ele e os seus companheiros para ministrarem nestas madrugadas. Eu quero louvar a Deus pelo conferencista Josuel França, que nos fez o convite. Muito obrigado, Josuel. Que Deus lhe abençoe pela coragem de nos convidar, visto que é uma vigília tão abençoada. Eu estou aqui como servo e me sentindo menor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Prometo que não me delongarei, serei breve em minhas palavras. Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, e versículo 20. Glória a Deus. Vou ser breve. Peço que você me aguente aí por mais poucos minutos. Logo já estaremos nos levantando e orando. Portanto, antes de lermos Êxodo capítulo 2, versículo 20, olhe para quem está mais próximo de você. Olhe para ele. Olhe bem naquela bolinha dos olhos dele e diga assim: sorria. Diga mais forte: sorria. Sorria. Você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado. Aí, só para ver se ele está aí ainda, só para ver. Pergunta assim: se você é pentecostal, me dá um sinal. Aleluia. Êxodo capítulo 2, versículo 20. E Jetro disse às suas filhas: onde está o homem? Vamos ficar com esta frase: onde está o homem? Digam, por favor, esta frase. 1, 2, 3, já. Onde está o homem? Ok, toma o seu assento. Nós, servos em Jesus Cristo, que professamos a fé no Filho de Deus, que desceu para morrer e com seu sangue comprar povos de todas as gentes, línguas e nações, nós temos por manual a Bíblia Sagrada, esta que você tem em suas mãos. Claro que pelo menos 13 pessoas já não a têm mais em suas mãos, mas nós, servos em Jesus Cristo, fazemos uso da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E assim como todo livro que tem o seu personagem principal, a Bíblia também ela tem o seu personagem principal. E o seu personagem é Jesus, o Filho de Deus. Toda a Bíblia ela focaliza em Jesus, desde Gênesis, Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. Ela tem a função de apresentar Jesus. Mesmo que você me questione em seu pensamento e diga: como que a Bíblia apresenta Jesus, sendo que só a partir de Mateus é que ela começa a falar de Jesus, pois Jesus ainda não havia nascido no Antigo Testamento. Sim, mesmo no Antigo Testamento, Jesus é apresentado, Jesus é mostrado, não fisicamente, não literalmente, mas através de figuras, através das profecias,
através de simbologia e de tipologia. Todos os versículos, todas as histórias, elas têm por objetivo apresentar Jesus, ou o relacionamento de Jesus com a sua igreja, ou de Jeová, Deus Pai, com Israel. Por exemplo, o relacionamento de Isaac com Rebeca está querendo mostrar o relacionamento de Jesus com a igreja. O relacionamento de Salomão com Sulamita está também querendo mostrar o relacionamento de Jesus com a igreja. Então, por tipologia, por simbologia, Jesus ele é apresentado em todo o Antigo Testamento. As profecias também falaram acerca de Jesus. E eu quero falar pelo menos da profecia de Miqueias. Miqueias disse assim acerca de Jesus: antes mesmo de Jesus nascer, Miqueias profetizou: e tu, Belém, de ti sairá aquele que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos mais antigos, desde os dias da eternidade. Então Miqueias está falando de que nasceria isto é, Jesus, que ele seria rei em Israel, e que este são dos tempos mais primórdios, mais remotos, isto é, desde os dias da eternidade. Não apenas Miqueias, mas Isaías também falou de Jesus em suas profecias, e ele disse, exatamente assim no capítulo 9, versículo 6, mas vos nascerá um menino, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então, na verdade, Jesus, ele não veio a existir no Novo Testamento, pelos quais foram registrados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus já existia, pois Isaías profetizou que ele é Pai da Eternidade. Antes mesmo de Jesus nascer, Jesus já existia. Ele é Pai da Eternidade. Agora, existe também um outro versículo em João, capítulo 5, versículo 39. Agora, João disse assim, João descreveu as palavras de Jesus, quando Jesus disse exatamente assim: as Escrituras testificam de mim. Como que diz assim: querem saber quem eu sou? Olhem lá para as Escrituras, vão lá nos pergaminhos do Antigo Testamento e percebam que eu estou lá. Eles já falaram acerca de mim, eles já profetizaram acerca de mim. Então, através de símbolos, através de figuras, através de tipologias, Jesus está muito bem apresentado no Antigo Testamento. E agora eu acabei de ler com vocês parte de uma tipologia de Jesus, do Êxodo, que exatamente fala de Moisés, que Moisés foi um dos tipos de Jesus. Moisés representou Jesus, com seu modo de viver, com seu modo de tratar as pessoas. Moisés, ele tipologicamente apresentou Jesus. E vejamos isso desde o seu nascimento. Percebam comigo que Moisés, logo que nasceu, teve que ficar escondido, porque Faraó decretou uma ordem que todos os meninos de 2 anos para baixo deveriam ser mortos. O mesmo aconteceu com Jesus. Para mostrar que Moisés é o tipo de Jesus, o mesmo aconteceu com Jesus. Jesus, logo que nasceu, também teve que ficar escondido, porque Faraó procurava Jesus para o matar. Faraó, sendo um homem tão mau, sendo um tirano, um homem que fez até assassinato contra os seus familiares, matando seus filhos, inclusive a sua esposa Mariane, ele não tinha nenhum pudor, nenhum medo de acabar com a vida de Jesus. Então Moisés é o tipo de Jesus. A segunda prova que nós vemos que Moisés é o tipo de Jesus é que Moisés, ele foi criado no Egito, foi adotado pela filha de Faraó e foi tratado com a maior regalia, foi tratado com a maior nobreza. E a Bíblia diz que Moisés foi um homem muito culto, muito conhecedor, muito sábio. Diga-se de passagem que o Egito já era uma potência, era um império, era uma nação que dominava as armas, que dominava as armas de guerra, e também era uma nação que já conhecia de engenharia, ela também já conhecia de medicina.
Então, quando a Bíblia diz que Moisés foi criado com todo o conhecimento do Egito, então está dizendo que Moisés certamente conheceu esses detalhes, esses ensinamentos que o Egito proporcionava. Portanto, Moisés, sendo criado com toda essa glória, com todo esta majestade, morando certamente no palácio, a Bíblia diz que certo dia Moisés descobriu que aquele povo egípcio não era o seu povo. Moisés descobriu que o seu povo eram os hebreus, aqueles que eram escravizados dentro da terra do Egito. E Moisés não aguentou. Certo dia, Moisés, talvez na parte superior, num patamar de honra e de nobreza, Moisés olhou um pouquinho mais para baixo e viu que um hebreu era afligido por um egípcio. E Moisés não aguentou, porque descobriu que aquele hebreu era o seu irmão, tinha o seu sangue, fazia parte da sua família. E a Bíblia diz que Moisés então saiu e desceu e matou o egípcio que afligia o hebreu e o enterrou na areia. Eu digo que Moisés é o tipo de Cristo, é o tipo de Jesus, porque o mesmo também aconteceu com o nosso Senhor. O nosso Senhor estava na glória, rodeado por anjos, não precisava descer, tinha tudo à sua disposição, adoradores o adorando 24 horas, o adorando perpetuamente, constantemente. Mas certo dia Jesus, o Filho de Deus, olhou para a terra e viu que Satanás afligia o homem, afligia a igreja, e Jesus não aguentou. Jesus desceu e nos livrou das mãos de Satanás. E Jesus veio e desceu. E sabe por que ele desceu? A Bíblia responde: ele veio para destruir as obras do diabo. Eu venho nesta noite como profeta de Deus, esta madrugada, para dizer a você que não existe obra nem ferramenta preparada contra ti que possa prosperar, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu venho como profeta de Deus esta noite dizer que não existe obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, feita na encruzilhada, na mata virgem, ou em qualquer outro lugar, ou como já foi dito aqui, o teu nome na boca de saco. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus desceu para isso. E Paulo explicou isso muito bem em a carta que escreveu aos irmãos filipenses, no capítulo 2, nos versículos 6, 7 e 8, dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que Jesus, ele foi profetizado por Moisés, Moisés sendo o seu tipo, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus desceu. Escute isso: se Jesus apenas tivesse descido à estatura de anjo, isso já seria uma humilhação, porque o anjo não tem onipotência, anjo não tem onipresença, e anjo não tem onisciência, e Jesus certamente perderia tudo isso. Se Jesus só descesse na forma de anjo, isso já seria uma humilhação. Mas Jesus desceu um pouco mais. Jesus desceu na forma de homem. Isso quer dizer que Jesus trabalhou como qualquer outro homem. Trabalhou com seu pai na carpintaria, no seu serviço braçal. Isso quer dizer que Jesus chorou como qualquer outro homem. Isso quer dizer que Jesus sentiu dor, sofrimento, tristeza, fome, sede, como qualquer outro homem. Mas se Jesus só tivesse descido na forma de homem, isso já seria uma grande humilhação. Mas Jesus não se contou só com isso, não se contentou só com isso, ele desceu um pouco mais. E sabe o que ele virou? Ele virou servo. Ele não virou um homem senhor, ele não virou um homem patrão, ele virou um homem servo. E como homem servo que ele foi capaz de lavar os pés dos discípulos, só para salvar a sua alma, só para libertar você da prisão, só para te libertar da opressão do diabo, de Faraó, que dominava, que te subjugava, só para que você estivesse aqui esta vigília com as mãos levantadas, dizendo: livre estou, o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Aleluia. Então Moisés, sem dúvida, é o tipo de Jesus, porque assim como Moisés deixou a sua glória, Jesus também deixou a sua glória. Agora Moisés é o tipo de Jesus também, porque certo dia
depois de Moisés ter matado aquele egípcio e enterrado na areia, a Bíblia diz que Moisés então fugiu da terra do Egito e se escondeu por umas bandas distantes lá do Egito. E a Bíblia diz que ele foi para uma fonte, e quando ele chegou na fonte, ele percebeu que uma mulher estava sendo açoitada, estava sendo afligida também por pastores maus que passavam por aquelas bandas. E a Bíblia diz então que eram 7 mulheres, mas o que me interessa é falar de uma. O nome dela era Zípora. A Bíblia diz então que Moisés foi até a fonte e expulsou os pastores e livrou Zípora. E não apenas livrou esta mulher, mas amou esta mulher. E amou tão intensamente esta mulher que casou-se com esta mulher. Esta mulher representa, sabe quem? A estrangeira. Porque Jesus não amou só o povo hebreu, Jesus também amou os midianitas, porque Zípora era midianita, porque Zípora era estrangeira. Isso quer dizer que Jesus não amou só o povo de Israel, Jesus amou os estrangeiros, Jesus amou vocês, Jesus amou a mim, Jesus amou os gentios, e Zípora representa os gentios. Então Jesus vai e ama aquela mulher, e não apenas a ama, mas casa-se com ela. Jesus amou tanto você, estrangeiro, e Jesus não só te amou, como casou com você e fez uma aliança e disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que depois que Zípora foi liberta por Moisés, a Bíblia diz então que Zípora volta para a sua casa e chega diante do seu pai. Algumas traduções está escrito Jetro, dizendo que o seu pai era Jetro, ou que o seu pai era Reuel. Então a Bíblia diz que Zípora volta para a sua casa e o seu pai pergunta: ô minhas filhas, ô Zípora, por que vocês chegaram hoje tão cedo? O que foi que aconteceu? Não é tão fácil, não é tão rápido tirar água da fonte. Por que vocês chegaram hoje tão cedo? Aí elas disseram assim: sabe por que nós chegamos hoje tão cedo? Porque um egípcio veio, seu nome era Moisés, e ele nos livrou de maus pastores que estavam nos afligindo. E o pai dessas meninas, que se chamava Jetro ou Reuel, como queiram, a Bíblia diz que ele disse assim: mas como é que pode? Onde está o homem? Onde está o moço? Mande-o chamar, tragam-no até aqui, para que a gente sirva-o, para que a gente banqueteie com ele. Traga o homem. Onde está o homem? A minha pergunta esta noite é: onde está Jesus na sua vida? Onde está o Senhor? Onde está o Cristo na sua vida? Qual é o espaço que você tem dado para Cristo? Será que você tem colocado Ele como primazia, ou você tem deixado Ele em segundo plano? Onde está Jesus na sua vida? Será que o seu louvor que saiu da sua boca foi só de boca para fora, ou você realmente está com o coração cheio? Onde está Jesus na sua vida? Aleluia. Se você perguntar para muitas pessoas: você tem Deus no coração? Ela vai dizer: claro que eu tenho. Elas vão dizer: eu tenho Deus no coração. Mas não tem não, porque o filho está batendo na porta, e o filho não entra e não consegue entrar, porque o coração está cheio. Jesus só vai entrar no seu coração quando ele desvaziar. Não, Deus não consegue entrar em muitos corações, porque estão cheios de ódio, de rancor, de prostituição, de lascívia, de contenda. Mas quando você limpar o seu coração, abrir as portas, pode ter certeza, Jesus vai entrar, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Onde está Jesus na sua vida? Se você pode, pergunte para quem está do seu lado e diga assim: onde está o lugar de Jesus na sua história? Onde está o lugar de Jesus na sua vida? Será que Jesus tem autonomia para falar? Será que Jesus tem a liberdade para direcionar seus passos? Será que Jesus tem o seu trono reservado no seu coração? Será que tudo que ele fala você ouve? Será que tudo que ele aconselha você toca, você pega? Em nome de Jesus, abra as portas do seu coração, deixa Jesus entrar, e pode ter certeza, seu coração vai ser transformado, porque onde ele chega, ele muda, levanta, restaura, capacita, ele salva. Depois que Moisés viveu por uns dias com a sua esposa Zípora e o seu sogro Jetro, a Bíblia diz que ele se afastou-se por um tempo, e a Bíblia diz que ele foi exatamente para o Monte Horebe, porque todas as vezes que Deus quer falar com o homem, Deus tira ele do meio da multidão.
Deus tira ele do burbúrio da multidão. Todas as vezes que Deus quer passar um segredinho muito forte para alguém, escute, Deus geralmente não passa no meio de todo mundo. Deus tira ele da multidão. Deus afasta ele. Deus leva ele para um retiro espiritual. De repente você não está entendendo por que alguns amigos sumiram de você. Alguns amigos nem mesmo disseram tchau, adeus e sumiram. E sem explicação eles estão se esvaindo. Eu vou lhe explicar. É que Deus quer te revelar coisas grandes e profundas. Deus quer te revelar coisas fortes. Escute, você precisa de um particular com Deus. Você não pode estar sempre no meio da multidão, querendo adorar a Deus como que se Deus fosse receber exatamente isso, a tua adoração no coletivo. Assim como um esposo e uma esposa precisam se apartar, precisam entrar no seu particular, no seu quarto, para usufruir do seu. Exatamente no Horebe. Foi exatamente lá que Deus falou assim: Moisés, coloca a mão no peito. Ele colocou. Aí Deus falou assim: tira a mão do peito. Ele tirou. Quando ele tirou, estava leprosa. Aí ele colocou a mão de novo e tirou. Quando ele tirou, estava limpa. Aí Deus falou assim: com esse poder você vai entrar na terra do Egito. Não parou por aí, Moisés. Vai lá. Agora pega o seu bordão, pega a sua vara, o cajado e pastor, coloca no chão. Ele colocou no chão. Pá! Quando colocou no chão, se transformou numa serpente. Aí Deus disse assim: agora pega pela cauda. Ele pegou pela cauda e virou novamente um cajado. Aí Deus disse assim: exatamente isso, Moisés, você vai entrar na terra do Egito com o poder que eu estou te dando aqui no Horebe. Agora, por que eu digo que Moisés é o tipo de Jesus? Porque exatamente isso que aconteceu com Moisés aconteceu também com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele recebeu o poder e ele se revestiu, ele foi aprovado exatamente quando ele se retirou. Assim como Moisés também se retirou, foi para o Horebe. Jesus se retirou, só que Jesus não foi para o Horebe. Jesus foi para o deserto da Judeia. E lá no deserto da Judeia Deus deu poderes. E lá no deserto da Judeia, ele saiu do deserto da Judeia, exatamente no mesmo capítulo, ele sai do deserto da Judeia dizendo assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregoar a salvação e dizer o ano aceitável de Jesus Cristo. Aleluia! Moisés é o tipo de Jesus Cristo. Agora, a maior prova que Moisés é o tipo de Jesus Cristo, a maior prova é que certo dia Moisés vai ao Egito e tira o povo hebreu. E não apenas o povo hebreu, também os midianitas estavam juntos. E lá vai Moisés como um general, e lá vai Moisés como alguém chefe, líder na frente e um exército atrás. E esse exército que estava atrás tinha dois povos, o povo hebreu e o povo midianita. O povo hebreu porque era o povo da promessa, e o povo midianita porque era a família de Zípora, a mulher com quem Moisés se casou. Esta mesma cena que Moisés fez saindo da terra do Egito, ele na frente e o exército atrás, esta cena está exatamente acontecendo nos nossos dias. Jesus na frente e a igreja atrás. Jesus na frente e a igreja atrás. Jesus na frente e a igreja atrás. E assim nós vamos chegar no céu, viu? Jesus na frente e a igreja atrás. Então vai se cumprir o Salmos 24, quando o salmista disse assim: levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aí Moisés chegou no Mar Vermelho. O destino era Canaã. Origem Egito, destino Canaã. Eles saíram ao encontro da promessa. A promessa era Canaã. Só que eles se depararam com um empecilho. Que empecilho? O Mar Vermelho. Eles se depararam com o Mar Vermelho e não conseguiram dar um passo mais à frente por causa desse empecilho chamado Mar Vermelho. E o que representa o Mar Vermelho? O Mar Vermelho representa o nosso pecado. Porque o Mar Vermelho separava eles da promessa. O Mar Vermelho separava eles daquilo que Deus havia prometido. É exatamente o que o pecado faz com algumas pessoas.
Você tem promessa, mas você está separado da promessa, e não só da promessa, separado do Deus da promessa, porque o seu pecado lhe impede. Eu vou dizer, já que só tem crente aqui, vamos dizer então, rasgar o véu. Tem muita gente que tem chamada, tem vocação, tem promessa. Deus já usou profeta, Deus já usou pregador, já usou cantor, já usou pastor, para dizer que tem uma obra na sua vida, mas você não consegue dar um passo adiante. E eu vou dizer por quê? Porque existe um mar de pecado que lhe impede de avançar, existe um mar de pecado que lhe impede de conhecer a Deus, porque Isaías disse exatamente isso. Isaías disse que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Enquanto você for profano, enquanto você for lascivo, e vou dizer, enquanto você for prostituto, escute isso, você está distante de Deus, separado de Deus, mas você quer nessa noite alcançar a sua promessa. Então por favor, aleluia, agarre-se com Deus, agarre-se no sangue de Jesus Cristo, porque ninguém que vive fora da santidade consegue receber alguma coisa de Deus. Ninguém! O mar vermelho representa os nossos pés. Ok. Lá estava o povo, Moisés na frente e o exército atrás, ó. Moisés na frente e o povo todo olhando. E agora, Moisés, o que faremos? Estamos diante do mar vermelho. E agora, Moisés? E tem outra, o pior não é que o obstáculo estava ali. O pior é que o salário do pecado é a morte. E Faraó e os seus cavaleiros representam a morte. Estavam eles na frente do pecado, separados da promessa, e atrás vindo a morte. E atrás chegando a morte, cada vez mais se aproximando da morte, e o povo entrando em desespero, meus queridos, entrando em desespero, porque a cavalaria estava se aproximando, o barulho dos cavalos, o barulho, a poeira do deserto se aproximava cada vez mais, e o povo sem saber o que fazer, aleluia. Mas aí sabe o que foi que aconteceu? Olha só, Moisés olhou à frente e viu um grande mar. Não acreditou que o povo pudesse atravessar. Mulheres e crianças chorando agora estão. Israel em desespero, procurando solução. Aí Moisés olhou para o céu e disse: e agora, meu Senhor? Atrás vem Faraó, em nossa frente o mar está. Então Moisés ouviu a voz de Deus a lhe falar: com o que tens nas mãos, toca agora nesse mar. Agora nesse mar. Mas Senhor, que eu tenho nas mãos não passa de um cajado de pastor. Toca agora nesse mar. Mas toca agora nesse mar. Toca agora nesse mar. Aí Moisés pegou o cajado. E a Bíblia diz que soprou um vento. Diga ao povo que marcha! Tem tudo a ver com Jesus. Se eu perguntasse para Moisés: Moisés, como que você libertou o povo do Egito? Ele diria assim: com um pedaço de madeira. Se eu perguntasse para Jesus: Jesus, como que o Senhor libertou aquelas mulheres lá da casa de recuperação? Jesus diria: com um pedaço de madeira. Ei, olha para quem está do seu lado e diga assim: o caminho está aberto. O teu pecado Jesus arrancou. Olha para mim agora. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário,
O véu do templo se rasgou. Aleluia. O véu do templo se rasgou de alta a baixo, como quem diz assim: o caminho está aberto, o caminho está aberto, ninguém mais está preso, ninguém mais está longe de Deus, ninguém mais está ausente do Senhor, todos podem chegar. Por isso que disse, aleluia, a Bíblia, por isso que diz a Bíblia: entremos confiadamente no trono da graça, porque o caminho está aberto, o caminho está aberto. Olhe para pelo menos mais duas pessoas e diga: o caminho está aberto, o caminho está aberto. Aleluia, aleluia. Jesus venceu por você com um pedaço de madeira. Jesus te libertou com um pedaço de madeira. Jesus fez você passar o mar vermelho com um pedaço de madeira. Jesus te libertou das drogas com um pedaço de madeira. Jesus te libertou da prostituição com um pedaço de madeira, com um pedaço de madeira, com um pedaço de madeira. O caminho está aberto, está aberto, está aberto. Passa, 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 passa. Atravesse o mar vermelho. O mar vermelho se abriu. Diga-se comigo: abriu. Agora pergunta para mim assim: e a morte que estava vindo atrás? Olha para quem está ao seu lado e diga assim: a morte morreu. Para que você olhasse assim, ó, depois que você passou uma vermelha, e diz assim: ô morte, onde está o teu aguilhão? Ô morte, onde está a tua vitória? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio, olha, que se você continuasse de frente ao mar vermelho, você já teria morrido, viu? Ah, se você não aceitasse a fé. Ah, se você não aceitasse a cruz. Ah, se você não aceitasse o milagre de um pedaço de madeira, você já teria morrido. Tem gente aqui que se mantesse no pecado, a cirrose já teria lhe matado, a overdose já teria lhe matado, o traficante já era para ter disparado aquele 38 na sua cabeça. Oh, mas Jesus chegou primeiro. Um pedaço de madeira do caminho. Um pedaço de madeira. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Adore, 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 adore. Olhe para o seu passado e diga: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Fique em pé, fique em pé adorando, fique em pé adorando, fique em pé adorando. Aleluia! Simone Maia, vem cantar o hino aqui, Simone. Aleluia, aleluia, aleluia. A morte estava à sua procura, a morte estava te procurando, a morte queria lhe matar, a morte queria lhe levar. Faraó e os seus cavaleiros estavam à sua procura, estavam ao seu encontro. Você estava encurralado, você não saberia mais o que fazer, mas o grande eu sou, o nosso Deus, abriu um caminho em uma porta que era aparentemente que não poderia mais ser aberta. O nosso Deus fez isso para lhe abençoar, para que você passasse. Agora só os que querem agradecer por este grande livramento, esta grande porta que nos proporcionou o Senhor. Sai do seu lugar. Você que já viveu tristes momentos da sua vida, você que já viveu tristes momentos da sua história e quer vir aqui à frente só para agradecer. Você que tem um passado, mas este seu passado, o Senhor já pagou, já colocou no mar do esquecimento. Venha na frente só para agradecer por tudo que Deus fez na sua vida. Aleluia. E você que ainda está de frente ao mar vermelho, deixa eu lhe dizer uma coisa: atente e olhe para a cruz. Veja o livramento do pedaço de madeira que Deus está lhe proporcionando. Enquanto você estiver à frente do mar vermelho, você está pausado, você está parado. Escute isso: o pecado está roubando o seu tempo. Já era para você estar perto da promessa, mas o pecado está tirando a sua visão. O pecado está roubando aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Abra os seus olhos, minha irmã. Abra os seus